E aí galera do canal de cobertura, hoje tem uma opinião, vamos falar sobre os goleiros. Qual é a função do goleiro hoje em dia no futebol? Então rola a vinheta! Então galera, você que está se perguntando quem é esse cara que está defendendo a bola e joga no Porto, só para vocês saberem, Alcacilhas, para mim, o melhor goleiro que eu vi jogar. Pelo menos essa é a minha opinião. Não consigo opinar perfeitamente entre ele, o Buffon e o Rogério Ceni. Mas eu joguei um tempo no gol, e ainda jogo, quando eu jogo as peladinhas de final de semana, né? Então, pra mim, são os três goleiros que eu sempre admirei bastante. Mas hoje em dia o papel do goleiro tem mudado bastante também. Muitos técnicos têm optado por goleiros que sabem sair jogando com os pés. Às vezes, e não é uma questão de, se ele defende tão bem quanto e sai jogando com os pés, eu prefiro o goleiro que joga com os pés, obviamente. Mas muitos técnicos, como o Sampaoli, por exemplo, usam outro método. O Guardiola também usou isso no Manchester City antes e não deu muito certo com o Bravo, né? Eles preferem goleiros que consigam sair jogando com os pés e talvez não seja tão qualificado assim no gol. Claro que a ideia deles é ter um goleiro bom que saia com os pés. Mas se tiver um goleiro muito bom defendendo e um outro mediano que sabe sair com os pés, ele vai sair na frente nesse estilo de jogo. Eles estão chamando de goleiro líbero, né? Eu acho que tem até uma placar que diz aqui que o Rogério que começou com isso, porque ele começou a jogar muito na frente, principalmente depois de 2008, né? Então, não que ele foi o precursor, mas eu acho que ele no Brasil foi um dos melhores goleiros que fizeram essa transição, né? E daí fica essa dúvida. O time precisa contratar um goleiro que sabe defender ou jogar com os pés? Daí muitos vão falar, o ideal é a combinação de todos. Sim, isso é uma resposta padrão e é o melhor dos mundos. Mas eu quero dizer que eu acho que o goleiro, o principal papel dele é defender. Eu acho que a gente tem que entender isso. E acho que a maioria dos torcedores entendem isso, mas os técnicos insistem em colocar talvez um goleiro que não seja tão qualificado quanto o outro, mas por saber sair jogando melhor, ele ganha a posição. É o que está acontecendo no Santos, né? O goleiro Everson, ele é o titular e o Vanderlei virou reserva. Não estou falando que o Everson é um mau goleiro, longe de mim, ele é um baita goleiro, mas o Vanderlei se mostrou um dos melhores goleiros do Brasil, como goleiro. Claro, a posição dele de bola não é tão bom, mas eu não acho tão ruim. Eu acho que o papel do goleiro ali, ele tem que defender. Claro, faz parte do jogo ele trabalhar, distribuir as bolas, mas se o goleiro não tem essa qualidade técnica, ele dá aquele bicão que vai resolver, ou toca para um zagueiro, que geralmente até os goleiros técnicos fazem isso. Eu lembro muito bem que falavam que o Neuer saía muito bem do gol. Era unanimidade. E eu lembro dele no Schalke 04, não sabia nem jogar com os pés. Então é uma coisa que dá para se trabalhar. Tanto é que acho que no Schalke 04 ele levou um gol do meio campo por tentar sair jogando com os pés. Então, às vezes a gente dá uma pressão a mais pro goleiro, que tem que trabalhar o psicológico para não falhar nas defesas, não falhar nisso, argumentar com a defesa. E ainda tem essa pressão de sair saber jogando. E eu acho que muitos goleiros estão ganhando a fama disso. Eu lembro que o Sidão também foi pro São Paulo e falaram que, não, mas ele sabe ser jogando com o pé. Eu nunca vi, a gente vê que ele não sabe ser com o pé. Talvez ele tenha tido na época muita toque de bola, mas não era uma coisa produtiva. Goleiro que sabe sair jogando com o pé, pra mim, são poucos ali o que realmente tem uma qualidade fora do comum. Pra mim, isso que passaram, assim, que eu vi, foi o Van der Sar, que saía jogando razoavelmente no começo da carreira. No final da carreira ele entendeu que era melhor dar bicão. Tanto é que até o pessoal falava, o Van der Sar sai tão bem do gol. Eu, na verdade, só vi ele dar bicão, porque eu acho que em determinado momento da carreira dele ele não tinha mais essa qualidade técnica. Então ele se propusinha aí no gol. Ó, on the drive, tá na nuvem. Então o Rogério, claro, mas igual o Castilhos mesmo nunca teve um grande trabalho com os pés, mas ele era um bom goleiro, defendeu ganhou várias Champions. O Buffon também não é um grande goleiro com os pés, mas não fez dele isso ser um goleiro menosprezado, ao contrário, ele é exaltado como o melhor goleiro da história.
Então eu acho que os técnicos e a torcida tem que entender que existem vários tipos de goleiro, mas a principal função do goleiro é defender. E que não é uma defesa, nossa, você não pode ser jogando com os pés, nossa, só o que eu estou falando está certo, porque eu não sou o dono da razão. Mas simplesmente pelo fato de evidências, porque o goleiro, se ele não defender, o time vai levar gol. É o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui meio banal, mas na Copa do Mundo com o São Paulo. Ele colocou o Cabaleiro no gol da Argentina em vez do Armani, que estava fazendo uma temporada espetacular, acho que no River Plate. Estava catando tudo. Mas o Cabaleiro sabia sair jogando melhor. E o que aconteceu? Ele foi sair jogando e levou um gol por essa atitude que ele tomou. Será que o Armani teria levado esse gol? Será que ele não teria ele não entenderia suas limitações? Então acho que mais que isso, a gente tem que entender as limitações de cada atleta também, e não colocar uma responsabilidade a mais. Se o goleiro sabe sair jogando, ótimo, você pode trabalhar isso muito bem. Agora, se ele não sabe, é mais produtivo você treinar ele para que no futuro ele aprenda a conseguir essa reposição de bola, ou você entender que o goleiro não irá conseguir realizar isso e tentar fazer o máximo possível para que ele não se prejudique. O Dida, por exemplo, era horrível com os pés. O Marcão, mas o que eles faziam? Ou eles davam aquele bicão para frente, que isso atrapalha o time que hoje em dia quer jogar com posse de bola, eu entendo isso, mas então nada mais que passe. Treino passe apenas para tocar de lado. Se vier pressão, o ideal é dar aquele bicão mesmo, porque muitos goleiros estão tomando gol por querer dar um chapéuzinho no atacante. Aconteceu até recentemente no Liverpool com o goleiro Adrian, o substituto do Alisson, que o Alisson estava machucado. Ele foi tentar driblar, o atacante pegou e fez o gol. Mas por quê? Porque é uma orientação do Klopp ter esse goleiro que sabe jogar de livre. E eu acho muito legal esse papel, mas a gente tem que entender também os atletas que a gente tem disponível. O Santos tem um dos melhores goleiros, o Vanderlei. Eu não sei se ele voltou a ser titular até esse vídeo, mas hoje em dia ele é reserva. Será que não seria ideal treinar ele para jogar com os pés, ou no mínimo dar o passe e ter um grande goleiro ali que consiga fechar o gol, como vários jogos ele fez? O Everson está conseguindo ir bem, mas eu acho que o ídolo da torcida do Santos é o Vanderlei, ele mostrou isso várias vezes, então é um desperdício de talento também a gente fazer isso com os atletas. É a mesma coisa que a gente querer que o Klose, na época, eu acho que vocês conhecem o Klose, o maior artilheiro das Copas do Mundo, fosse um artilheiro que ficasse driblando. Ele é diferente do Ronaldo, os dois são dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, ele até passou o Ronaldo. Mas a gente vai argumentar quem é melhor, quem não é melhor, mas apesar de ser a mesma posição, ele tem técnicas diferentes para realizar o objetivo do jogo, que é o gol. Então, enquanto o Ronaldo dribla e faz o gol, ou dá aquela improvisada, o Klose, ele é muito mais jogador de área. Então, existem outras maneiras de jogar futebol e a gente tem que saber lidar com essas diferenças e não querer mostrar para todo mundo que só existe um estilo de futebol, que só esse está certo e que se o goleiro não se atualizar, ele não vai conseguir mais. Porque às vezes a pessoa não tem mesmo habilidade em determinada função, mas ela vai ter em outra. Então eu acredito muito que a gente tem que entender o conceito do jogador por completo, que vai ter falhas e erros, e a gente tentar trabalhar a equipe como um todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário aqui, você prefere um goleiro que sabe sair jogando ou aquele goleiro que defende bem? Então até semana que vem, gente. Valeu!